Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia. Agradecer também às técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando para chegar essa programação aí, não é? 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, o nosso querido, não é? Mestre. A gente brinca sempre de mestre. Na verdade, não é mestre de nada, né? Tiago Soares. E aí, meus amigos, família Feal, obrigado, Nando. Às vezes a gente ensina um ao outro, né, sem saber, né? E eu estou sempre aprendendo com você, aprendendo com os amigos, é maravilhoso mesmo. Espero que vocês extraiam também desse néctar, dessa luz maravilhosa do Evangelho de hoje, o alimento espiritual, a paz e todo o carinho que vocês precisam, que a gente precisa, né? A gente precisa tanto de todo o carinho, então espero que todos aproveitem. Exatamente, Tiago. E a gente quer dizer para você, se você quiser assistir esse programa, mais ou menos daqui uma semana já está lá no YouTube. Você vai no YouTube, na página do YouTube, lá em cima tem um local de busca, e você coloca lá RBN barra TVMM. Aí você vai aparecer lá o site, né, da FEAL, que equivale à Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Clica no ícone, embaixo vai aparecer playlist, clica no playlist e desce um pouco lá, você vai achar o Alvorada entre os programas que estão aí na grade. Aí clica em Alvorada e procura aí o programa com o nosso Tiago e do tema de hoje. Você pode procurar do tema de hoje, que é a regra áurea, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso queridíssimo Chico Xavier, pela autoria espiritual de Emmanuel. Então, esse é o tema de hoje, tá bom? Então, vamos trazer aqui. E o Emmanuel, como costumeiramente faz, sempre ele reserva uma passagem do Evangelho, hoje de Mateus, capítulo 22, versículo 39. E aí Jesus diz assim, e Mateus, né, anotou: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Essa que é a regra áurea. E aí o Emmanuel escreve o seguinte aqui, ó: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Aí depois ele vai falar de povos aqui e comunidades que traziam já essa regra áurea, mas como o Emmanuel está dizendo aqui, né, Tiago? E a exemplificação disso, né? Como é que fica? Não, e você sabe, por exemplo, que Jesus recitou o Velho Testamento aí, quando ele foi nesse momento, viu, Nando? Só para contextualizar o pessoal, Jesus estava sendo questionado por um doutor da lei, Nando. Olha só, estava lá um homem conhecedor da Torá, conhecedor do Velho Testamento, e pergunta para Jesus qual seria a lei. E aí Jesus repete o que está lá em Deuteronômio 6:5. Eu vou ler agora esse trechinho, vocês vão ver, é o que é o mesmo que está na boca de Jesus. Olha só, Velho Testamento, ó. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, né? Jesus pega esse ensinamento lá de trás e fala, tá aí, essa é a lei, todos os profetas estão contidos nessa informação. Olha que coisa linda. E, Tiago, e é uma coisa milenar, né? Assim, uma mensagem que já é milenar. E ele repete, e só que a gente sabe que a repetição de Jesus é feita baseada em exemplos, né? Porque ele exemplifica
o amai-vos uns aos outros, o ama ao próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. E isso que é muito bacana, porque fica às vezes estava lá há milênios já lá esse ensinamento, mas Jesus vem e é como ele mesmo disse, né, Tiago? Eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, né? E é tão maravilhoso porque se a gente, eu acho, fizer uma análise ampla da vida de Jesus, claro, Deus não, Deus mandou um espírito para mostrar como é o amor, né? Deus não fez assim, ó, plim, num livro, ele trouxe um homem para trazer o exemplo do amor. Não teria como explicar, né, Nando, através de palavras o que seria. Então, a vida de Jesus é o melhor exemplo do amor. E você sabe, Nando, que se a gente for analisar de uma maneira ampla assim, ele demonstrou amor por todos os tipos de pessoa. Eu acho que ele fez assim, todo o espectro da palavra amor, eu acho que ele cumpriu. É que a gente ainda não consegue ainda enxergar muito bem, mas você vê, pelas crianças, pelas mulheres, pelas pessoas oprimidas, por todas. É impressionante como no Evangelho, cuidadosamente, a espiritualidade fez questão de registrar coisas que foram dando assim um amplo espectro de como Jesus viveu o amor. Ele viveu o amor de uma pessoa traída. Olha como é difícil viver o amor nessa circunstância, né, Nando? Então, ele viveu. Se a gente começar a analisar e puxar na memória, vai ver que Jesus viveu o amor em todas as suas facetas aqui no nosso nível evolutivo. Eu acredito nisso, né, amigo? Com certeza. Ele deu um exemplo para nós mesmos. Já aqui o Emmanuel fala que diziam os gregos, né? Não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Então, isso a gente já viu bastante isso, né? Afirmavam os persas: fazei como quereis que vos faça. Em outras palavras, né, estão dizendo a mesma coisa. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Olha que beleza. Então, assim, a maioria dos povos, né, daquela época já diziam, em outras palavras, essa mesma, né, esse mesmo frase ou consideração ou ensinamento, em outras palavras. Não é, o Tiago? Eu acho que o Emmanuel poderia até continuar falando aí de outros povos celtas e tal, até de povos mais antigos. É que ele não continuou, mas eu tenho certeza que essa mensagem que foi programada na espiritualidade, como diz o Platão, né? No espiritual começam as coisas para depois se materializar aqui no nosso mundo das formas, no mundo no mundo concreto nosso que nós vivemos aqui, Nando. Eu tenho certeza que isso foi planejado lá. Não é à toa que isso foi espalhado por todas as culturas. Então há um interesse nesse ensino que na boca de Jesus foi transformado em todas as leis e os profetas estão resumidos nesse ensino. E você sabe, amigo, que tem uma complicação aí. Eu vou trazer uma complicação agora para você e para os amigos para a gente pensar. Porque lá no Evangelho de João, Nando, capítulo 13, Jesus chega no momento do ensino dele, ele até usa uma expressão bonita, né? Filhinhos. Eu não sei do original qual que foi, mas ele com certeza usou algo muito carinhoso conversando com os apóstolos, Nando. E ele fala assim que ele não estaria mais com os apóstolos, que era por pouco tempo agora ele estaria, ele ia para um outro lugar, com certeza ia para o plano espiritual, né? E agora vocês vão poder estar comigo, mas novo mandamento vos dou. Aí que vem a complicação. Ele vai dizer assim, olha como que ele coloca. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha só, Nando. Agora, como ele já veio aqui como representante máximo da divindade, exemplificou o amor para nós, fala, pronto, tá aqui. Tudo que vocês aprenderam, agora vocês têm que aplicar o amor como eu amei vocês. Não é incrível? Ele vem, né, Tiago, e concretiza. Ele coloca em prática e ele dá ali para nós o caminho desses ensinamentos que já vinham, né,
milênios, de povos em povos, para que isso realmente se consolidasse. Então, ele vem e traz a consolidação por exemplo, desse ensinamento, né? E essa frase que você repete dele aí é, é exatamente isso. Ele fala para que nos amemos como ele nos amou e nos ama, né? Então, ele coloca realmente no exemplo, na prática, para consolidar esse ensinamento e ele não ser só alguma coisa que vai vir lá das escritas que foram, né, colocadas, da mensagem que os profetas trouxeram, que os povos trouxeram. Ele realmente faz esse ensinamento tornar-se vivo, né? Por isso ele era um livro vivo, porque o evangelho dele é esse exemplo dele vivo, né, Tiago? Ele quer que a gente acenda o coração, né? Acender o nosso coração. Acho que é o principal objetivo do cristianismo. A gente se sente apagado. Não, o nosso objetivo, disse Jesus, agora é construir o reino dos céus no coração dos homens, e a gente precisa acender. Ele fala, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Então isso precisa brilhar dentro, a gente precisa sentir isso, Nando, pulsando, a vida pulsando realmente, para a gente ter essa vida em abundância. E eu falei que é uma complicação, amigo, porque nesse ensino tradicional, a gente ama como a gente gostaria de ser tratado, certo? Mas ele coloca um novo patamar aí, porque tem que ser do jeito dele, como ele nos ensinou. Então a gente tem que, opa, peraí, porque às vezes a gente trata as outras pessoas mesmo como a gente gostaria de ser tratado, mas muitas vezes não é o correto, não é, amigo? A gente ainda tem um pouco de uma visão distorcida, a gente é um pouco duro, igual uma vez, Nando, uma amiga, ela falou assim: ah, mas eu fui tratada assim, então é assim. Eu sempre fui assim quando eu vi ela falando isso daí. Você vê? Ela tratando as outras pessoas, Nando, daquele jeito que ela estava acostumada a ser. E eu tenho certeza que você já pegou quantas vezes isso até passa de gerações dentro da família, né? De como a gente é tratado dentro da nossa casa, muita gente repete esse comportamento. E é um comportamento às vezes, patológico, doentio, que a gente precisa ser tratado. Então o evangelho vem aplainar. E Jesus diz assim: ó, olha, um novo mandamento vos dou, vocês têm que amar agora do meu jeito. Então muda algumas coisas, né? Com certeza, né? Aclara para nós e é um patamar que nem você falou, um patamar que nós temos que subir, né? Porque está acima das nossas, é, do nosso comportamento, né? Com relação a isso. Como que a gente vai fazer isso, né? Ele ensina, mas a gente precisa aprender. Ele ensina, mas a gente precisa entender. Ele ensina e a gente precisa colocar em prática até a gente acertar, porque é isso que vai mudar o nosso planeta, é isso que vai fazer com que a gente cresça, evolua, que a gente se torne realmente irmãos uns dos outros, independente da nossa diferença entre um e outro, na diversidade, é que aí a gente vai superar, se superar, né? Que a gente vai se superar chegando a seguir o que o mestre nos deixou de exemplo, né, Tiago? É algo tão grandioso e ao mesmo tempo tão simples e uma mudança, uma tomada de decisão que a gente pode fazer, Nando. Não precisa mudar grandes, não. São pequenas atitudes que começam a fazer parte do nosso dia a dia. É uma religiosidade simples o que Jesus pedia e que precisa ser feito. Muitas pessoas desconsideram, Nando, o poder de um pequeno gesto de amor, mas a espiritualidade fala, gente, não. Cada coisa que você faz com Deus, com amor, onde a gente, nesse momento que a gente ama, Nando, que a gente se coloca como co-igual daquela pessoa, a gente está refletindo a imagem de Deus, a gente espera, a gente se transforma na sua imagem e semelhança. Então, algo divino acontece. Não interessa se é pequeno para a gente, mas é algo que é algo santo, é algo especial. Um gesto, um pequeno abraço, um cumprimento, algo, coisas pequenas que a gente for fazer no nosso dia a dia que fazem total diferença, amigo. Então, esse convite a um amor, sobretudo, não é de grandes coisas, né, Nando? Uma transformação, não, são pequenas coisas que a gente vai colocando no nosso dia a dia. Isso vai fazendo sentido. Mas isso só acontece, Nando, quando a gente fica um pouco mais vigilante também, sabe? Porque às vezes a gente é um pouco frio, um pouco gelado, um pouco seco, e a gente não percebe, porque a gente não presta atenção no que a gente está sentindo.
Você já parou para pensar nisso? Né? A gente precisa sentir realmente. E Jesus, né, quando ele toma, ele tem essa atitude e que ele fala que ele não veio destruir a lei, mas sim cumpri-la, e ele resume toda a lei, tudo que vinha das profecias, dos escritos, dos sábios, né, daqueles dos saduceus, dos fariseus, de todo aquela, né, pacote profético que tinha antes dele vir, e ele resume simplesmente nessa frase do que você disse aí, né? Você tem que amar como eu vos amei. Resume tudo, ele consegue sintetizar tudo, porque se a gente cumprir essa lei que ele nos trouxe, né? Porque eu vou vos dar uma outra lei, né? Uma nova lei que você comenta aí. Para que ele traz isso? Para dizer para nós que se a gente cumprir essa lei que ele nos trouxe, todas as outras se cumprirão, todas as outras, porque é o amor, né? E ele resume, né, todos os profetas. Por isso que é uma inteligência assim muito acima da nossa para conseguir trazer tudo aquilo que vinha, né, de milênios e milênios sendo escrito, sendo pregado para, né, para trazer num gesto, nesse gesto simples que ainda você disse, em gestos pequenos que a gente constrói esse gesto maior que Jesus conseguiu sintetizar tudo, né, Tiago? Não, lindo. E você sabe, no livro Material de Construção, do Emmanuel, olha só o nome do livro já é sugestivo, né? O Emmanuel conta de uma conversa espiritual onde foi perguntado para o instrutor, disse assim, poxa, qual que é a maior demonstração do amor a Jesus que seja possível a gente realizar diante dos outros? Essa foi a pergunta que foi feita para esse instrutor espiritual. E ele falou algo chocante. E é assim, quando a gente vai estudando o Evangelho e compreendendo, né, a gente vai entendendo que a espiritualidade não exige coisas assim fora do nosso das nossas possibilidades. E o instrutor diz assim que é amar alguém que tudo terá feito para não merecer esse nosso amor. Então, você amar alguém que não merece o seu amor é uma maior prova do seu amor por Jesus. Porque não é isso, Nando, que ele fez. A gente merecia todo esse empenho espiritual dele, até as últimas consequências ele levou o amor dele, né? A gente merecia, não, mas o amor é dessa mesma maneira. E aí, complementando esse ensino, quando a gente aprende lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Nando, que fala que amai os inimigos, quando a gente vai lá ver o que os Espíritos estão querendo nos ensinar a respeito do amai os inimigos, não está dizendo para a gente sair abraçando, né? Vivendo em comunhão perfeita como uma pessoa de que a gente tem afinidade. Você fala assim, não, só o fato de você compreender aquela pessoa é um gesto profundo de amor. Olha só, Nando, tem uma pessoa que você tem dificuldade e você cessa o seu pensamento de ódio, você passa a compreendê-la, que ela tem dificuldades na vida dela, por isso ela age daquela maneira, isso já é amor. Então, olha como é simples, né? Não exige muito, exige muitas vezes um sentimento fácil da gente conseguir extrair de dentro de nós. A gente não pode querer colocar esse amor num campo etéreo, num campo impossível, não é isso? A empatia é uma dessas possibilidades, né? Que não quer dizer que você vai entrar no lugar da pessoa, não quer dizer que o espírito da pessoa vai entrar no seu corpo, ou você vai entrar no corpo, porque isso não pode acontecer e não acontece. Então, também nessa situação, na empatia, você não vai entrar exatamente, mas você vai, vamos dizer que você vai ficar do lado dessa pessoa, compreender porque todas as pessoas, todos nós temos uma história. E a gente, de imediato, o nosso imediatismo leva ao quê? A julgar. E a gente não sabe nem a história daquela pessoa, por que que ela está agindo daquele jeito, né? Se a gente soubesse, a gente ia se calar na hora, a gente ia compreender na hora o porquê que aquela pessoa está agindo daquele jeito, né? E a gente condena, mas Jesus não fez isso não conosco. Ele poderia ter nos condenado, ele poderia ter largado a gente e falar, se virem,
mas ele não fez isso. Olha só. E ele compreendeu que, passado alguns milênios, a gente ia melhorar a nossa compreensão, nosso entendimento do que ele quis dizer e exemplificou, né, Tiago? Exato, meu amigo, exato. E você sabe também, me fez recordar de uma lição também, Nando, lá da irmã Rosália, um espírito maravilhoso. E ela trouxe uma mensagem também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 9. E lá, Nando, ela fala assim que, olha só esse exemplo de amar simples e diferente do que a gente está acostumado. Ela fala assim, ó, há um grande mérito espiritual, olha só, há um grande mérito espiritual em se calar quando tem uma pessoa tola falando. Olha isso, Nando. Ela falou assim: há um grande mérito espiritual em se calar em muitas situações. Quando você percebe que uma pessoa tola, quando você percebe que a pessoa está falando algo que você entende que aquilo não é inadequado e você se silencia, isso é um grande, ela usa essa expressão, um grande mérito espiritual. E também não é uma forma de amor e compreensão, Nando? É, né, de saber que a gente está num planeta de provas e expiações e que o espírito vai chegar numa compreensão, no entendimento. Se nós somos tão ignorantes, cada um de nós, a gente não pode nem se achar melhor que o outro, né? Se achar, como a gente às vezes zoa a pessoa, não, eu sou um espírito que quando passar o planeta Chupão, eu não vou com esse planeta Chupão, eu vou ficar no planeta Terra, ou vou para um planeta de melhor, né? Que Jesus prometeu para mim que ia, né? Nada disso. A gente ainda está aqui, ó, se arrastando ainda. Ainda a gente não chegou à borboleta, não. Ainda, né? Ainda estamos no casulo, ainda nem arrebentamos o casulo ainda, né? Muita coisa para fazer, né, Tiago? Uma lagartona ainda, né, Nando? Vamos chegar nesse estágio. E você sabe, porque o nosso amor ainda é um amor até um pouco humano, um pouco material, um pouco partidário, um pouco sectário, um pouco da nossa. A gente ama quem gosta da gente, a gente ama dos nossos amigos, da nossa família. E essa lição, você vê como esse ensino que já foi espargido por toda a humanidade, ela não faz essa diferenciação. E isso faz tempo, hein, Nando, que isso já foi trazido. E a gente ainda está relutando para expandir. E a espiritualidade está a todo momento pedindo para que a gente amplie a nossa visão espiritual, coloque o nosso amor de uma maneira multicolorida. Por exemplo, com os nossos inimigos, com pessoas que a gente tem dificuldade, é um amor e compreensão. Olha só. Então, realmente é uma lição simples, de uma maneira simples, né? Mas ela é uma coisa bem profunda, né? Que mexe com as bases do como a gente pensa, como a gente raciocina, como a gente contempla a vida. Ah, nós só vamos mudar e evoluir quando a gente começar a tatear esse campo aí, que a gente entrar nesse campo e verdadeiramente começar a praticar, porque por enquanto, eu acho que a gente não chegou nesse patamar, não. Mas podemos chegar porque Jesus disse que a gente faria o que ele fez e mais ainda. Então, ele já sinalizou para nós que a gente tem condição, né? Não, não vamos também nos achar a pior pessoa do planeta, né? Aí ele fala aqui, ó, aguardem, não, desculpe, eu peguei outra página aqui. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo, né? Todos os povos, olha o que ele está falando. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a a inspiração, né, dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo ou na teia do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários, né? Então, foram participações desses administradores, juízes, filósofos que trouxeram esse ensinamento, porém ele fala aqui que
confundiram-se na teia do tempo, né? Em vista de seus testemunhos, porque aí Jesus deu o seu testemunho. Então, quer dizer, esse ensinamento permaneceu, né? Enquanto os testemunhos dos nossos irmãos, ele coloca como fragmentários, não foram plenos, né? Mas colaboraram, mas Jesus sedimentou, né? Jesus completou, né, Tiago? Sim, é isso que é. Essas pessoas talvez não tiveram nessa coinonia perfeita, mas já foram instrumentos, foram utilizados ao longo da humanidade. Pessoas de vários matizes, como Emmanuel coloca aí, vivenciaram, trouxeram para nós essa experiência do amor. Essa mesmo, viu, Nanda? Esse espírito que eu comentei com você da irmã Rosália, que era uma freira lá na França, que era como se fosse uma Madre Teresa, sabe? Desde pequena abandonou a sua vida e foi se dedicar à caridade nos bairros pobres lá de Paris. E pouco tempo, quando ela desencarnou, ela já estava na equipe do Kardec para você ver, uma pessoa desde jovem já se dedicando à caridade, querendo amar as pessoas, querendo exercitar esse amor de uma maneira mais plena. Então, por isso, viu, amigo, que esses trabalhos de caridade, os trabalhos voluntários na casa espírita, em qualquer ato que a gente faz, é um exercício para a gente ampliar esse nosso entendimento do amor, porque lá vai estar uma pessoa que você normalmente não teria um relacionamento, né? A gente fica tão preso, né, na nossa rotina, na nossa vida, não tem oportunidade de sair fora do nosso ciclo e amar uma pessoa diferente do que a gente está acostumado. E nesses trabalhos, a gente vai ter essa oportunidade de exercitar um amor de uma amplitude maior. E cada vez mais aquilo vai ganhando corpo dentro da gente, vai fazendo mais sentido. E a gente vai treinando, treinando e treinando, até que a gente conquiste realmente esse sentimento nobre de uma maneira cada vez mais pura. Você vê? Então, quem é o maior beneficiado dessa história? Somos nós que estamos aí aprendendo com tudo isso aí, né? São oportunidades valiosas que se fazem na nossa vida, de a gente poder mudar aquilo que a gente vem trazendo do passado, da cultura. A gente busca sempre proteção, né? A gente quer proteção, então vamos nos proteger. Então a gente vai agir como agiu o meu ancestral, como a minha comunidade, o meu grupo. E aí a gente cria uma capa de proteção, né? E já age só dentro desse círculo. A gente não expande mais, né? Então a gente precisa expandir mais e chegar e abranger aqueles outros que também são nossos irmãos, né? Não fica só circunscrito a este povo que é da nossa aldeia aqui, não é, então, né, irmão, fraternidade ela é universal, né, Tiago? E você sabe, Nando, que o apóstolo Pedro, ele faz uma recomendação, ele fala assim, ó, que a gente ame ardentemente. Olha o que ele pede: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, a gente precisa acender isso dentro de nós. A gente precisa fazer esse movimento de autoiluminação através do amor. E uma coisa interessante também, que o próprio Pedro, Nando, ele diz assim, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor remime, o amor perdoa, faz a gente se desprender da nossa alma sentimentos presos, né, Nando? No ato de amar é um verdadeiro tratamento espiritual, onde a gente começa a se livrar de traumas, medos, dificuldades emocionais, porque a gente está amando, né? A gente tá no melhor caminho possível que a nossa alma pode ter. Então, sem dúvida, é maravilhoso buscar, como o apóstolo Pedro disse, amar ardentemente. Olha só o objetivo desse espírito, Nando. Tanto que ele aprendeu com Jesus, né? Diziam que o Pedro era pedra, Pedro era pedra, e só que o Pedro se lapidou, se tornou uma pedra preciosa, né? Que trouxe e que, vamos dizer, ele disseminou, né, os ensinamentos do Mestre Jesus que ele teve ali do lado, que ele no que ele acabou aprendendo, né? E passando para nós. Muito bem, então a gente vai dar uma pausa aqui nos nossos comentários, nossas reflexões na leitura do texto, esse texto maravilhoso do Emmanuel,
para um momento de prece, de oração e de vibrações. Quando a gente pede para que você possa reservar aí um bocadinho, né, diz os nossos queridos irmãos mineiros, um bocadinho de água, coloca ali do lado no copo, no reservatório, ali num, Uma numa xicrinha, garrafa, hã? uma xicrinha. Uma xicrinha, como diz os nossos irmãos mineiros. E aí tenho certeza que na hora que você estiver ouvindo esse programa ou assistindo, os benfeitores vão levar a bênção aí do nosso Mestre Jesus. Então vamos para o momento de prece, de oração e de vibrações. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos à espiritualidade maior, a esses amigos que já estiveram onde estamos hoje, que já atravessaram também muitos caminhos de aprendizado e hoje estamos aqui contando com a inspiração, o incentivo, o estímulo que esses amigos espirituais possam nos trazer e temos certeza que trazem através da inspiração, através das energias vindas do mais alto do coração do nosso Mestre Jesus, na plenitude, no amor pleno e contínuo do Mestre Jesus por nós, nos ensinando como os exemplos que deixou no seu Evangelho, no seu caminhar entre nós. Mestre Jesus, estamos aqui novamente, naquelas rogativas dos nossos corações, a pedir-te ajuda para nos fortalecer e nos encorajar para a continuidade das nossas atividades, da vida que estamos levando a efeito, nesta encarnação, nesta vida que é única, como outro dia, conversando com o nosso Edson, ele diz, não temos várias vidas, temos uma única vida. E temos então as etapas dessa única vida. E pedimos-te, Senhor, que possas nos orientar nessas etapas, nos passos dessas etapas, no caminho dessas etapas. Mestre Jesus, nesse instante queremos estender esta tua bênção, não nossa, tua, Jesus, como emissários do teu amor a irmãos nossos que estão atravessando de sabores, dores, sofrimentos, desafios, muitos em hospitais, muitos na via pública, muitos no seio familiar, na sociedade, tantos irmãos nossos que sabemos que da grande necessidade do amarmos uns aos outros, como devemos nos amar, como devemos amar ao próximo, como devemos amar a Deus, como devemos amar a todas as coisas das quais estão à nossa volta, porque foi o nosso Pai que criou. Senhor Jesus, abençoa este nosso planeta, essa esfera de vida da qual nós estamos ligados. Agradecemos por essa escola viva, por esta casa, por essa estrela, por este planeta onde nós vivemos, onde muitos vivem, muitos seres, desde aqueles que estão no campo mineral, aqueles que estão no campo vegetal, hominal, animal, pré-hominal e hominal e espiritual. Senhor Jesus, que a vossa luz nos abençoe, nos cubra com o manto do teu amor. Te agradecemos, Senhor Jesus, e mais uma vez te pedimos, sê conosco, Senhor Jesus, como fostes há 2023 anos atrás, sejas hoje também estejas entre nós. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer, não é, dar um recadinho para você, falar do Clube Amigos da Boa Nova, a grande manutenção das emissoras Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior e todo o grupo FEAL vem das doações, da colaboração que você faz aí através do Clube Amigos da Boa Nova. Quer participar? Participe, porque você vai estar ajudando alguém que está do outro lado do planeta, onde não tem centro espírita, e pode chegar essa mensagem como a de hoje. Entre no site amigosdaboanova.com.br.
Quer falar com alguém diretamente aí através do telefone? Tem o 0800 12 018 38. E tem o fixo para a Grande São Paulo, que é o 11 2458 3214. Esses telefones aí você pode falar com uma das colaboradoras e colaboradores. Quer falar pelo WhatsApp, mandando mensagem de voz, mandando vídeo até, é o 11 97261 0272, que aí já vai abranger o planeta todo, né? Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, que é essa modalidade aí de colaboração que você pode mandar da sua conta para a conta da FEAL, que é o 11, né, repetindo, que é o mesmo número do WhatsApp, 97261 0272. E o Thiago também vai dizer algumas né, vantagens aí, fora aquela vantagem que a gente sabe espiritual, né? As vantagens aqui de ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ou sócia, né, Thiago? Olha, Nando, depois que a gente se cadastra, né, vira sócio aqui do Clube Amigos da Boa Nova, a gente vai poder também ter desconto no Espaço Essência com 40% de psicoterapia, arte terapia individual ou em grupo para crianças, adultos, adolescentes. Olha só, 40%. Você vai também ter desconto no Mercalivros, nas lojas virtuais da Mundo Maior, eventos, peças de teatro, coisas maravilhosas. Então, faça parte desse time abençoado, ajude a divulgação da doutrina espírita, desse projeto maravilhoso da FIEL, que está há anos, né? Aí levando Jesus para todas as partes do mundo. Muito bem, Thiago. É isso aí. E para encerrar o texto aqui do livro, mas ainda temos tempo aí para os comentários, né? Ainda falta alguns minutos ainda, tranquilo. O texto diz o seguinte, né? No final aqui, que o nosso Emmanuel, ele arremata assim de uma maneira sempre maravilhosa. Com o mestre, todavia, a regra áurea é novidade, né, divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira, né? Ele podia estar dentro de um templo, nas muralhas de um templo, nas paredes de um templo, fechado, ensinando para restritamente para algumas pessoas, né, que se podiam cercar. Não, ele saiu na via pública, nas praças públicas, passou por sinagogas, por é, lugares que tinham muitas pessoas para trazer esse exemplo de amor, né, Tiago? Verdade, lindo, maravilhoso ele ressaltar isso, né? Chegou um momento onde esse ensino, que era feito a portas fechadas, né? Apenas para alguns iniciados, pessoas especiais da sociedade, não. Jesus, pra você ter uma noção, né, Nando? Naquela época nem a mulher podia entrar no templo, ler a Torá, ter conhecimento, estudar ali o evangelho daquela época. E Jesus não, veio acabar com tudo isso, romper realmente o véu que separava o santo dos santos e abrir esse conhecimento maravilhoso. Por isso que Emmanuel ressalta, né? As claras, a praça pública, ele ensinou essa doutrina do amor maravilhosa. E você sabe que o apóstolo João disse assim que o amor, não, ele deve ser experimentado em obras e em verdade. Ele não deve ser só em palavras, diz o apóstolo João, mas em obras e em verdade. Então fala, poxa, eu vou começar agora, Nando, a experimentar pequenas pitadas de amor no meu dia a dia. Por exemplo, vou elogiar uma pessoa. Então, quando você for fazer isso, Nando, a gente tem que sentir. Pegue algo que você viu que é notável num gesto da pessoa e elogie, mas elogie de verdade. Seja capaz de sentir aquilo no coração, que você quer transmitir aquilo de verdade. Então, esse sentimento, não deve ser, não de uma maneira artificial, mas é que deve se sentir, repercutir no coração. Então, através de coisas simples, por exemplo, como eu acabei de falar. Por isso que o apóstolo João pede que a gente amemos nem de palavras, nem de línguas, mas de obra e de verdade. Então, Jesus não escondeu de ninguém, ele foi claro, ele foi pleno, foi simples, né? Porque ele caminhou, e muitas vezes até acho que descalços, né? Descalço, né? Ele e os apóstolos e discípulos lá.
por vários caminhos, né? Pararam em tantos lugares, se alimentaram de pão, água, Jesus teve toda essa simplicidade de estar aqui para que esse ensinamento perdurasse, né? Ele não se vestia de tecidos suntuosos, né? Não estava em altares, não estava, ele estava na via pública com todas as pessoas. Isso já denota, já mostra, já é um grande exemplo, porque nossa tendência é essa de ficar recluso, de só passar, muitas vezes, algum ensinamento para quem a gente quer, que seja que pessoa do nosso convívio, e a gente não faz isso que Jesus fez com tanto amor, de espalhar isso para a humanidade inteira, né? E você sabe, Nando, que a praticar esse exercício do amor, como novamente o nosso querido apóstolo João disse, aquela célebre frase do texto bíblico, ele diz assim, Nando, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se a gente quiser conhecer, achar Deus na sua essência, poxa, acho algo tão etéreo, né? Queria compreender Deus. Ame, porque Deus é amor. E aquele que não tem amor no coração, obviamente não vai conhecer Deus. Então, quando a gente cada vez mais despertar esse sentimento em nós, a gente vai amar, compreender cada vez mais Deus. Eu acho que por isso, viu, Nando, que os espíritos disseram para o Kardec, olha, não dá para vocês compreenderem agora, porque falta de sentidos. Acho que falta a gente desenvolver esse amor, não é, amigo? E criou, né, principalmente nessa palavra, toda uma casca, né? Se criou todo uma celeuma, ou sei lá, que a gente pode colocar em cima da palavra amor, né? Porque você fala amor, e aí as pessoas já falam, nossa, mas isso é muito difícil. Mas não, e a gente for ver, são coisas simples que vão construindo esse amor, né? Quando você faz, tem um gesto, como você falou, simples, uma pequena coisa, é aí que se constrói o amor. E não, a gente a gente quer pular etapas, né? Ser como Jesus já era, e sempre foi, e será, né? E a gente tem que ir, né, devagarinho aí no caminho, né, Tiago? Tiago, a gente está chegando no final aí, as suas considerações finais, né, desse texto aqui de hoje, também já se despedindo das nossas queridas telespectadoras, os rádio ouvintes, a todos que estão aí ligados na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Eu quero agradecer toda a espiritualidade que esteve conosco, nos ajudando, a espiritualidade que está aí com você, do seu ladinho também, te dando esse abraço, esse carinho, a gente agradece muito. Obrigado por estarmos reunidos nessa família e porque esperamos estar novamente, né, Nando? Se Deus quiser, no nosso próximo programa Alvorada. Eu só tenho a agradecer a todos. Obrigado aí pela sua disponibilidade. Quero mandar um abraço para os ouvintes que mandaram o recadinho da Larissa, a Larissa, que é uma menina de 10 anos que esteve conosco, participou do programa, e dizer que ela vai ter novas participações aí no mês que entra. Aí ela vai, Oh, que não bom, é? hein? Não é, Tiago? A Larissa vai estar com a gente de novo, não é? Se Deus quiser, essa já é um espírito que já desde pequeno já está exemplificando o amor na sua pureza. Exatamente. Então, até o programa, né, Alvorada, o próximo. Esperamos você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte. E aquele tradicional tchau, tchau, né, Tiago? Tchau, 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 Tiago! tchau! Até mais, pessoal! Tchau, tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.